Olá, ouvintes, estamos aqui para mais um dia de informação de qualidade na área da saúde, de cunho científico e ético para vocês. O tema de hoje é extremamente atual, da doença chamada febre maculosa, que há muito nós não tínhamos sabidamente casos e ainda mais com casos de morte. E quem vai falar conosco sobre esse tema é o Dr. Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor clínico do Hospital da UFRJ no Rio de Janeiro. Dr. Chebabo, bem-vindo. E primeiro, o que é a febre maculosa que está atormentando todo mundo e hoje é tema em todos os locais aí do nosso país? Bom, Sérgio, olá, muito obrigado pelo convite, eu agradeço muito a possibilidade de estar participando aqui. Também agradeço os ouvintes por estarem nos ouvindo. A febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria chamada Rickettsia, uma bactéria não muito comum, né? A gente não está acostumado a ouvir o nome dessa bactéria normalmente. E ela é transmitida através de um vetor, que é o carrapato, aqui no Brasil é conhecido carrapato estrela, que é uma espécie bem específica de carrapato, que ao picar o ser humano, se ele estiver contaminado, ele vai transmitir essa bactéria para essa pessoa. E ele se contamina principalmente ao picar e infestar outros animais, principalmente a capivara, que a gente chama de um animal que é um amplificador dessa bactéria. Né? A capivara ela não adoece na grande maioria das vezes pela bactéria, mas a bactéria está presente lá nela, no organismo dela. E o carrapato, ao picar a bactéria, ao se alimentar, ao picar a capivara, ao se alimentar ali na capivara, se infecta e depois transmite isso para o homem também ao se alimentar, né? Ao infestar o homem e se alimentar no sangue ali. E muitas das vezes também ele transmite, né, para os seus descendentes, o carrapato, né, essa bactéria. Então, os novos carrapatos, ao nascerem, já nascem infectados, sem necessidade de se infectarem ao picar ou se alimentar num outro animal, capivara, cavalo também é uma outra... É um outro animal que também pode também transmitir a febre maculosa. Mas o mais importante, não há transmissão de uma pessoa para outra. Sempre é necessário um vetor, um carrapato, para transmitir a doença. Então, uma pessoa infectada não transmite para outra pessoa, né, essa bactéria. Isso é um dado importante para a população saber, porque se você tiver um amigo, uma amiga que está com febre maculosa, essa pessoa não vai transmitir. Tem que ser como o Dr. Alberto falou, tem que ter a presença do carrapato e tem que ter o hospedeiro, que é a capivara. Então tem todo esse complexo. Então não precisa ficar com medo, isso é importante. Sinais e sintomas. O que a população tem que ver para procurar um auxílio médico? Além de ter essa questão epidemiológica que nós estamos vivendo, tiver numa região que está tendo bastante casos e vamos supor que ela não veja o carrapato que ficou na sua pele, que sinais que podem aparecer e quanto tempo depois, e aí fazer essa associação? A primeira questão é que a febre maculosa é uma doença que ela se inicia de forma muito semelhante à maior parte das doenças infecciosas, com febre, dor de cabeça, dor no corpo. É muito difícil você fazer a diferenciação e o diagnóstico diferencial das outras doenças, principalmente dengue, por exemplo, que aparece com sintomas muito semelhantes, né? E isso dificulta muito o diagnóstico, né? A pessoa, quando chega num médico, numa emergência, num pronto-socorro, ela vai dizer que ela começou com febre, dor de cabeça e tal, e se está tendo casos de dengue na região, o médico vai pensar em dengue, né? Então, o diagnóstico da febre maculosa, ele é um diagnóstico que a gente chama de clínico epidemiológico. Eu tenho que ter, além da suspeita clínica, a história epidemiológica. A pessoa falar para o médico que ela esteve numa área, né, onde tem carrapato, ela foi fazer um trekking, por exemplo, no mato,
né, numa mata, numa floresta. Ela foi numa região de pasto, que tem gado, que tem boi. Ela foi fazer um passeio, uma cavalgada, né? Jogou golfe, onde os campos de golfe aqui no Brasil são forrados de capivara, né? Exatamente. Então tem muitas pessoas comentando em relação a isso também. Isso, exatamente. Então, tem capivara ali naquele local, no parque, no campo de golfe e tal, né? Isso levanta a possibilidade para o médico, ou deve levantar a possibilidade para o médico, de que aquilo pode ser um caso de febre maculosa. Não há o exame, quando a gente faz exame diagnóstico, ele demora alguns dias, e a recomendação é iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então não dá para esperar um resultado confirmatório de um exame de sangue. O exame, ele é para fazer um diagnóstico retrospectivo, ou seja, eu pensei que pode ser febre maculosa, eu inicio o tratamento, solicito o exame, e aí depois lá na frente eu vou confirmar ou não. O problema é que se esse tratamento não é iniciado logo nos primeiros dias, a evolução, aí sim, vai começar a aparecer manchas avermelhadas, você começa a ter perda de função de órgãos importantes, porque há o que a gente chama de vasculite, uma inflamação do vaso sanguíneo. E essa inflamação não acontece só na pele com essas manchas, ela acontece em vários outros órgãos e leva também a sangramentos. Então, nessa fase, se eu faço o diagnóstico tardio, mesmo que eu inicie o esquema antibiótico adequado, o risco de morte é muito alto. A letalidade nessa fase é muito elevada. Então, eu tenho que pensar em febre maculosa no momento inicial da doença, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento com antibiótico, que também não é um antibiótico comum, é um antibiótico muito específico para tratar a febre maculosa. O importante é que a população entenda que não é para sair comprando antibiótico para tratar a febre maculosa, só com o diagnóstico e a prescrição do médico. Isso é muito importante, né, Alberto? Eu acho que as pessoas precisam parar de querer se automedicar, buscar fazer algum subterfúgio para fazer estoque. Eu já ouvi pessoas dizendo, vamos fazer um estoque desse antibiótico para tratar a febre maculosa. E não é por aí, porque esse antibiótico também trata outras situações clínicas e que podem levar a prejuízo da população. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu queria referendar isso com você e saber a sua opinião. Não adianta ficar comprando esse antibiótico, até porque ele vai perder a validade, né? Porque não é toda hora que você fica se expondo. Mas é importante que a pessoa pense na possibilidade de febre maculosa e busque o atendimento adequado para que ele seja prescrito, né? E mais uma vez, né, é uma doença que se confunde com outras doenças. Então é muito comum a pessoa começar com febre, dor de cabeça e tal, e nem tudo é febre maculosa. Mas é óbvio que se a pessoa teve um histórico de ter entrado num local, né, onde tem carrapato, mesmo que ela não tenha visto carrapato, que muitas das vezes é difícil você ver o carrapato, às vezes é muito pequenininho, né, quando é aquele filhotezinho, que a gente chama de micuinha, é muito difícil de você ver o carrapato. A história de estar presente num local desse tipo, né, tem que levantar a possibilidade para o médico de que possa ser febre maculosa e ele tratar. Mas, de novo, a junção do quadro clínico com a história epidemiológica de ter chegado num local desse tipo, né, e avaliar, o médico é que vai ter que avaliar a necessidade de prescrever ou não esse antibiótico, porque não é um antibiótico, como a gente falou, que a gente prescreve normalmente para dor de garganta, para amidalite, né, para infecções de pele. É um antibiótico muito específico que vai atuar sobre essa bactéria que é a Rickettsia. Agora, você falou do carrapato, ele ser muito pequeno. Existem várias questões aí rodando em internet, informações até totalmente desencontradas, errôneas. A questão de você tem até 4 horas para tirar o carrapato, você tem que tirar preferencialmente com uma pinça. O que você pode orientar as pessoas em relação a isso? Porque para não criar uma certa neurose, senão a pessoa começa a ficar contando no relógio, será que já deu as horas, se não deu? Como é que ela vai proceder? Essa questão de esmagamento do carrapato que vai levar a doença realmente ou não? E a questão de repelentes. Queria saber a sua opinião em relação a isso para poder orientar melhor a nossa população. A questão mais importante é que você tem que tentar se proteger
da exposição ao carrapato, né? Se o carrapato não te picar, né, você não vai se infectar, né? Então, como é que a gente faz essa proteção? Primeiro, sempre que você for para um local, né, onde você sabe que tem animal, que tem capivara, que tem gado, que vai fazer cavalgada, que tem a possibilidade de você ter contato com carrapato, você utilizar roupas de calça comprida, manga longa, idealmente claras, que facilita para você olhar se algum bicho estiver ali, principalmente carrapato, na roupa, né? E a gente normalmente recomenda que na boca da calça, né, na perna, você coloque um elástico, ou então coloque ela para dentro de uma bota, aquelas botas longas, você coloca a calça para dentro da bota, para evitar que o carrapato entre por ali, né? Com frio agora tá bom, né? Não vai ter esse problema, né? Exatamente. E para você tentar evitar a exposição. O uso repelente, a gente recomenda o uso de repelente nas áreas expostas, né, de pele exposta, mas o repelente ele tem uma atividade um pouco menor de proteção em relação ao carrapato do que ele tem para o mosquito. Claro que a gente recomenda o uso do repelente, mas sabendo que mesmo com o uso de repelente, você, dependendo da quantidade de carrapato que tem naquela região, e essa época de inverno é uma época de reprodução do carrapato, então normalmente você vai ter muito carrapato ali no mato e tal, né? E quando uma pessoa passa, eles são atraídos pelo calor, o carrapato rapidamente ele vai tentar, de alguma forma, chegar até a pele para poder começar a se alimentar. E aí, a partir do momento que o carrapato ele consegue chegar na pele, ele vai buscar aquelas regiões mais aquecidas, né? Que é onde ele consegue um acesso ao vaso sanguíneo mais facilmente. Então, normalmente é axila, virilha, nádega, no peito, né? Que ele vai caminhar ali e vai se colocar ali para começar a se alimentar. E ele demora algumas horas para se adaptar e chegar no vaso sanguíneo e começar a se alimentar. Por isso que fala essa história das 4 horas, 6 horas, né? Porque ele precisa desse tempo para começar a se alimentar. E a transmissão da bactéria, ela ocorre quando ele se alimenta. Porque na hora que ele se alimenta, ele suga o sangue e o sangue não pode coagular. Porque se coagular, ele morre. Então, ele libera umas soluções, tipo uma saliva, né? Que é com anticoagulante, e aquilo ali, quando ele libera, é que vai ter a bactéria, que vai transmitir a bactéria para o ser humano. Então, se você conseguir, depois de uma caminhada tal, o que a gente recomenda faz uma busca no seu corpo, na hora do banho e tal, para você olhar se não teve nenhum carrapato ali e tal. Pede uma pessoa para ajudar, porque tem áreas que você não consegue ver sozinho, né? Para ver nas crianças, principalmente, né? Olhar se tem carrapato nessas regiões mais comuns, né? E se achar um carrapato, retirar sem esmagar o carrapato. Porque se você esmagar o carrapato, você vai injetar mais substância ainda, e se ele estiver infectado, ele vai transmitir mais bactérias. O ideal é pegar pela base do carrapato com uma pinça e tirar ele de forma inteiro, né? Para que você diminua o risco dele eliminar a bactéria e infectar. Agora, muitas das vezes a gente não consegue ver o carrapato. Como eu falei, assim, tem carrapatos que são muito pequenininhos e que às vezes, depois de dias é que você consegue observar, porque ele vai ampliando de tamanho conforme ele vai se alimentando, aí é que você consegue visualizar. Então, muitas das vezes, você, mesmo com a inspeção, você não consegue visualizar. Então, o que a gente recomenda é dizer... Não falar para o médico, tem carrapato, não tem carrapato, tá. Se você viu o carrapato, claro que você vai relatar. Mas mesmo que você não tenha visto o carrapato, foi numa área que tem carrapato, que tem criação de animal, capivara e tal, informe que você esteve nessa área, principalmente se for uma área que já tiveram outros casos relatados de febre maculosa ali naquela região. Agora, grama baixa, grama alta, tem alguma chance a mais de você ter mais infecção? Essa é uma questão importante. E 2, como você falou, você tocou nas crianças, os piqueniques, as festas de casamento ao ar livre, que são em fazendas, né, que tem contato com a natureza. Você acha que não é o momento adequado de se fazer, ou se faz com essas ressalvas que você comentou? Eu sei que é difícil, mas como a população está assistindo, ela fica com essas dúvidas na cabeça e que vem à tona, e muitos ficam assim perguntando,
Eu já até tive pessoas que iam a um casamento em área livre assim, doutor, eu confio em você, vou no casamento, não vou, que roupa que eu vou usar, como você colocou, a calça, aí mulher não quer colocar a calça porque não fica elegante, quer colocar um vestido. Queria que você comentasse essas peculiaridades que é do dia a dia, que as pessoas têm essas dúvidas. Pois é, a questão é que, bom, em relação à grama alta e grama baixa, a grama alta aumenta a chance de exposição porque o carrapato ele fica ali naquela folhagem, né? E facilita ele rapidamente, se você vai esbarrar, vai roçar naquela grama e tal, e facilita ele pular, né, para a sua pele, né? Como eu falei, eles são atraídos pelo calor, passou ali com o calor do corpo, ele vai ser atraído e vai tentar infectar ali. E é importante a gente entender que essa questão da febre maculosa, né, ela tem relação com a questão ambiental, né? A gente transformou áreas que eram de mata atlântica para áreas de pasto ou de plantação de cana-de-açúcar, isso há alguns anos, há séculos atrás e tal, e fez com que a gente tivesse uma facilitação, né, da proliferação tanto da capivara quanto especificamente desse carrapato. Veja, o carrapato estrela, ele está presente na região sudeste, que é onde a gente tem mais febre maculosa, mas ele também está presente na região centro-oeste. Na região centro-oeste, a gente não tem tanta febre maculosa quanto a gente tem na região sudeste. Por quê? Porque você tem outros competidores na natureza. Então, você tem outros carrapatos que competem com o carrapato e você também tem predadores das capivaras, né? Então, a capivara, como a gente falou, é um animal que é amplificador, né, da bactéria, e na região sudeste a capivara se adaptou muito bem. Ela tem pasto, grama baixa, né? Ela não tem predador, porque não tem mais onça, não tem jaguatirica, não tem cobra, né? Então ela se reproduz de uma forma muito importante. Muito rápida, né? Rápida, ela rapidamente povoa aquele local. E o carrapato estrela também encontrou um animal que é muito fácil para ele, né? Ele está muito bem adaptado a capivara, então ele não tem concorrente, quase não tem concorrente com outras espécies de carrapato, então ele consegue se predominar. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que entender, né? E aí, quando a gente tem que entender que quando a gente entra no mato, quando a gente vai numa fazenda, a gente está se expondo, né? A gente está entrando no ambiente desses animais, né? Não são os animais que estão entrando no nosso ambiente, nós estamos entrando no ambiente dele e a gente tem que entender os riscos, né? Então, uma das questões que eu acho que a gente tem que trabalhar junto com as prefeituras, com os municípios e tal, é ter informação. A população tem que ter informação de que aquilo ali é uma área de incidência de febre maculosa. Ela tem que saber, até para ela se proteger e até para ela poder, no momento que ela... Tipo como você vai na praia, a água não compatível com mergulho, exatamente, né? Exatamente. Ou quando você vai numa praia que tem tubarão, tá lá, praia infestada de tubarão, não entre, não mergulhe. Não é que a pessoa não vai entrar ali, mas ela tem que saber dessa informação, porque quando ela ficar doente, ela tem que falar isso pro médico, né? E, obviamente, os médicos também orientados de que aquele ali é uma área de febre maculosa e que a pessoa, ele tem que pensar em febre maculosa. Então, ter placas, esta é uma área de febre maculosa. Caso você se exponha e tenha febre, procure atendimento médico e informe que esteve nessa área. Isso tem que ter placas nessas regiões, nas fazendas, nos campos de golfe, né? Informando isso. Se existe o risco, a pessoa tem que ser informada, né? Então, assim, não é para a pessoa, não vou no casamento, não vou num show que está tendo, não vou numa festa, né? Mas ela tem que saber que ela está se expondo em todas as atividades ao ar livre, tem risco de exposição, cada um no seu tipo de exposição ao ar livre, né? Você vai fazer uma caminhada na floresta, você tem risco de cobra. Você vai para uma área de campo que tem capivara, você tem risco de contato com carrapato e de ser infectado por uma bactéria que transmite a febre maculosa. Agora, uma questão importante para a gente até finalizar, existem várias teorias para acabar, por exemplo, com o hospedeiro que seria a capivara, né, que é o mais importante. A questão da esterilização da capivara. Existem várias teorias que isso seria uma das maneiras da gente poder determinar o fim ou a diminuição abrupta dos casos de febre maculosa em todas as regiões, como você colocou muito bem, mais na região sudeste
e depois a região centro-oeste. O que você pensa, se você tem alguma ideia sobre essa teoria da esterilização? E se sim, como é que a gente poderia proceder junto aos vários municípios para que situações de pessoas que têm fazenda, como você colocou, campos de golfe, possam entrar em contato com as autoridades para solicitar esse procedimento, por exemplo? Assim, essa questão do controle, né, das capivaras, ela passa por uma política de zoonoses, né? Então você tem que ter uma discussão ampla com a sociedade de uma forma geral, com a medicina veterinária dos municípios, né, de controle de zoonoses. O que eu defendo é que a gente tem que ter um manejo dessa população de capivaras. Não é eliminar a capivara, muito pelo contrário, é você ter manejo, é você entender que essas capivaras têm que ser acompanhadas, têm que ser marcadas, como a gente faz, né? A gente não tem manejo de outros animais. Até se você olhar, por exemplo, fazendo um paralelo, né, os golfinhos são todos mapeados, as tartarugas são todas mapeadas. Por que a gente não pode fazer isso com a população de capivara naqueles locais, utilizando as nossas novas ferramentas e metodologias que a gente tem, né, de georreferenciamento e tal, você fazer tag dessas capivaras, né, acompanhar a população de capivaras e fazer o manejo. E em algumas situações, você até ter mesmo programas de esterilização, mas isso tem que ser discutido, né, com as autoridades de saúde que envolvam tanto a área de saúde humana quanto a área de saúde animal, né? Então, o programa de zoonoses das prefeituras, dos estados, tem que se envolver nessa questão, porque essa população precisa ser manejada. Não é eliminar, né, as capivaras, muito pelo contrário, né, mas é melhorar a saúde, né, desses animais, controlar a sua proliferação, né, as áreas onde ele está presente, para que a gente possa ter um menor risco para a população de uma forma geral, né? E, obviamente, isso tem que ser discutido em todas as instâncias, inclusive com as sociedades protetoras de animais, tal, entendendo, né, que esse manejo é necessário para que todos tenham uma vida mais saudável, inclusive os próprios animais, os seres humanos que convivem ali com essa população. Isso que você colocou é fundamental, né? As pessoas se envolverem mais essa questão do centro de zoonoses e trabalhar junto com a sociedade civil, porque a gente não apregoa realmente a eliminação de nenhum animal, né? Então esse é um ponto importante, mas o que a gente vê é que existe muita burocracia. Infelizmente, no Brasil como um todo, a gente é um país continental, então tem vários processos, vários trâmites para você estar avaliando. Para terminar, pergunta que não quer calar. E os nossos pets? Tem risco? Eles podem criar algum problema nas nossas residências, já que os pets circulam, às vezes, em várias localidades aí que poderiam estar contaminadas com febre maculosa? O cachorro, principalmente, né, que é o que mais pode se infectar ali, se contaminar e ser infestado por carrapato, é um animal que não é um amplificador, né? Não é um bom animal para a bactéria, né? Ele pode ser até infectado da mesma maneira que o ser humano, né? Porque está ali e o carrapato pode picar e transmitir, mas ele raramente vai ser um transmissor da forma de amplificar a bactéria e transmitir para outros carrapatos que possam infectá-lo e eventualmente esse carrapato transmitir para um ser humano. Então, assim, o que a gente tem que ter é o cuidado com o próprio animal. Fazer observação, né, do cachorro na hora que ele vai para um local desse, depois que ele retorna, para ver se tem carrapato, usar aqueles produtos carrapaticidas, né? Fazer uma avaliação com o veterinário em relação ao que usar, né? Mas ele raramente vai ser de risco para transmitir isso para o ser humano. Ele sofre da mesma maneira que o ser humano, mas ele raramente adoece também. Então, ele é menos sensível à febre maculosa do que o ser humano, por exemplo. Muito obrigado, Alberto, pela excelente explicação, e eu espero que você, população, possa, com esse vídeo, aprender, difundir essas informações que são de qualidade, que são técnicas, para todo mundo. E aí a gente possa conviver
nesse momento de uma maneira mais tranquila e sempre procurando o médico da sua confiança em qualquer dúvida diagnóstica. Muito obrigado e até breve.